Leitura diária. Josué capítulo 5. A circuncisão dos israelitas em Gilgal. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate-Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obediência ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigos tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. A queda de Jericó. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Amém? Para refletir, após a morte da geração que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, uma nova geração estava diante de Canaã. A aliança do Senhor feita com Abraão foi relembrada na ordem divina de circuncidar aqueles que, nascidos no deserto, não haviam sido circuncidados. Mais do que um símbolo, a circuncisão era uma consagração, o meio dado por Deus de estreitar os laços especiais com o seu povo,
a fim de que fosse uma nação peculiar entre as demais nações. A celebração da Páscoa também era um símbolo, representava a libertação de Israel e como o Senhor havia poupado a vida dos primogênitos do seu povo, além de apontar para Cristo, o Cordeiro Pascal. Naquela ocasião, celebrada a Páscoa em Gilgal, no dia seguinte, podendo fartar-se do produto da terra, cessou o maná. Deus cuidou da dieta de seu povo, enquanto no deserto, e lhe deixou leis de saúde que promoveriam o seu bem-estar, a qualidade de vida. Habituados às panelas de carne do Egito, certamente sem restrições quanto à gordura e ao sangue, chegaram ao ponto de chamar o maná de pão vil. Daí a necessidade de um tipo de detox celestial para limpar não somente o corpo, mas preparar a mente e o coração a fim de estarem mais receptivos à voz de Deus e sua vontade. Sem dúvida alguma, Josué foi grandemente beneficiado neste processo de mudança. Sob a forte pressão de liderar Israel no lugar de Moisés, o novato mostrou um caráter construído sobre base sólida e inabalável, de modo que teve o privilégio de, como Moisés, conversar face a face com Jesus, o príncipe do exército do Senhor. Ali prostrado, com o rosto em terra, Josué fez uma pergunta que deveria fazer parte integrante de nossas conversas diárias com Deus. Que diz meu Senhor ao seu servo? Para os que creem na luz que temos da verdade presente, sabem que as nossas escolhas referentes à alimentação e estilo de vida têm sim impacto em nossa saúde e influência direta no bom ou mau funcionamento da nossa mente e na edificação de nosso caráter. Deus nos ama tanto que se preocupa em que desfrutemos de saúde em todos os aspectos da vida. Aceitar e buscar viver o estilo de vida que Ele mesmo estabeleceu também é um ato de adoração. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Hoje o Senhor deseja circuncidar o nosso coração, retirar de nós o opróbrio do mundo e nos preparar para um dia comermos das novidades da terra de Canaã. Você já se encontrou com Deus hoje? Não vá a fontes humanas falíveis antes de ir à fonte inesgotável de vida. Estude a Bíblia e fale com o seu Criador antes de qualquer coisa. Em oração, tome emprestadas as palavras de Josué que diz: Que diz meu Senhor ao seu servo? Que estejamos dispostos a descalçar as sandálias dos pés e então vivermos experiências reais e incríveis com o nosso Deus. Amém?